meu povo, tudo tranquilo? O nosso teminha de hoje é América pré-colombiana. Para quem não sabe o que é América pré-colombiana, é a América antes da chegada de Colombo, por volta de 1492, para ser mais preciso, dia 12 de outubro. Aqui, quando ele chega, há um completo estranhamento entre esses dois grupos étnicos que se encontram. De um lado, espanhóis, e de um outro lado, um nativo, um ameríndio, um índio totalmente desconhecido. Pele diferente, odor diferente, vestimentas, comportamento, alimentação. O próprio idioma foi de bastante estranhamento entre eles. Inicialmente, então, houve esses primeiros contatos. Depois, outros espanhóis, com o passar do tempo, chegaram na América, chegaram aqui onde nós chamamos de América pré-colombiana, então, e começaram a se dirigir cada vez mais ao oeste. Cada vez mais ao oeste, eles chegaram aonde nós chamamos de Império Azteca. É importante salientar que quando tanto os espanhóis quanto os portugueses chegam aqui na América, onde ficou sendo chamado América, em virtude de Américo Vespúcio, essas regiões não estavam desabitadas. Por isso que o termo descobrimento não é um termo válido usado pela história. Aqui haviam populações complexas, sociedades bastante complexas, desde da América do Norte, Central, até a América do Sul. Populações com de 5, 10, 15 milhões de pessoas vivendo nessas regiões com hábitos, como nós já falamos anteriormente, totalmente diferente daquilo que um ou outro estavam acostumados. O primeiro que nós temos contato que surge nessa região são os Olmecas, que surgem mais ou menos por volta do século XII a.C. Nós nos referimos aos Olmecas porque foram as primeiras civilizações mais complexas, primeiros estados a serem criados. Ele entra em declínio mais ou menos por volta do século IV a.C. Depois dos Olmecas, nós temos os Maias, que eles vão durar desde 330 a.C. até por volta do ano 900, já da era cristã. Teotihuacan, por volta do ano 100, seu declínio século VIII, também na era cristã. Início dos Tolteca, por volta do século VIII, até por volta também do século XIII, já da era cristã também. E aí o início dos Aztecas, em 1325, seu declínio pela tomada dos espanhóis por volta de 1521. Uma outra civilização importantíssima aqui também foram os Incas, de 1438 até 1533. Nós vamos focar principalmente agora, nessa lâmina, nos Olmecas. Primeiros povos com organização social mais complexa foram os Olmecas, posteriormente os Maias. Isso é o que se tem notícia até o momento. Viveram entre o século XII e IV a.C., viviam então naquilo que nós chamamos de Mesoamérica, essa região aqui, deixa eu focar para ficar melhorzinho, né? Região de Honduras, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, tá? Viviam essa região. Eram agricultores, base milho, abóbora, feijão e pimenta, não conheciam os metais, tinham um calendário escrita, já bastante aprimorado, monumentos funerários eram construídos, e isso é muito interessante, centros cerimoniais, praças gigantescas. Aqui nós temos um exemplo, não sei se consegue visualizar, de uma escultura feita pelos Olmecas. Praças públicas enormes, adoravam ao deus Jaguar. E no século IV a.C., a população começa a decrescer. O motivo principal, talvez guerras, problemas agrícolas, problemas ambientais, não se sabe ao certo o que levou ao declínio dessa população. Mas ela não foi a última, né? Depois dos Olmecas, nós temos uma que é muito conhecida, principalmente por conta do seu calendário, que são os Maias. Os Maias, eles chegam na América pré-colombiana, já era habitada essa região por povos maias, entre 7 e 11 milhões de pessoas. É bastante gente, né? Uma outra característica importante é que os maias eles viviam em cidades-estados. Como assim? Não era um império único, eram várias cidades-estados. Cidade-estado, para quem não sabe, são cidades em que existe uma característica cultural similar, todavia, eles tinham governantes próprios, leis próprias, autonomias. Essa é a principal característica dessas cidades-estados. Os maias se estendiam o território desde o sul do México até mais ou menos Guatemala, Belize, Honduras.
Qual a principal característica desses povos? As guerras eram usadas, então, para expansão territorial. Os inícios dos maias se dão mais ou menos por volta do ano 2600 a.C. Foi uma civilização bem longeva. Informações ainda são precárias sobre essas populações. Mantiveram-se mais ou menos aí por volta de 2000 anos. Durou essa civilização até por volta do ano 900 da nossa era. Quando os espanhóis chegam aqui, os maias já não existem mais, enquanto sociedade complexa. Não eram pacíficos, inclusive decapitavam os seus oponentes, os seus opositores, não formavam um império, como nós afirmamos ali, eram cidades-estados, né? Eram agricultores, a base da economia dessas sociedades. É importante notar que lá no início, os primeiros a chegarem, então, eram nômades e com o passar do tempo desenvolvem a agricultura e se tornam sedentários. Cultivavam abóbora, abacate, cacau, mamão, tá? Pimenta, algodão. E o método utilizado, que talvez leva ao declínio dessa sociedade, é a coivara. Tá, professor, o que é coivara? A coivara consiste em derrubar a mata, colocar fogo para depois fazer o plantio. O que levava um esgotamento do solo com muita velocidade, provavelmente eles conseguiam fazer isso em ciclo de 2 anos. E isso pode ter prejudicado, sem dúvida nenhuma, a produção de alimento e, por conseguinte, a manutenção dessa população, dessa enorme população naquela época. E por isso tem entrado em declínio. Aqui nós temos uma imagem, então, de uma civilização maia. Como é que poderiam ser esses tempos? Às vezes, ele está um pouco, fica pirâmide maia. E aqui o método da coivara. Consistia, então, pôr o fogo para depois fazer o plantio. Ou seja, o que acontecia de fato naquela época ainda acontece muito no Brasil dos dias de hoje. Beleza? Encerramos Maia, vamos para outra civilização. Agora nós temos quem? Astecas. Quais as principais características dos astecas? Vamos lá. Primeiro, adoravam ao deus da guerra e do sol, Huitzilopochtli. Os astecas, sua capital era Tenochtitlan. Eram chamados também de mexicas, por isso que a região onde era a cidade ou a região do México era a região berço dessa civilização asteca. Viveram mais ou menos entre 1325 e 1520. E aí a característica base dessa civilização. Tenochtitlan, como nós falamos, capital, em torno de 500 mil pessoas, que cresce, se desenvolve no lago Texcoco. Eram guerreiros e conquistadores, formavam um império com até 10 milhões de pessoas, sociedade complexa, com leis contra a embriaguez. A educação era compulsória, ou seja, a diferença deles para os espanhóis provavelmente era que os espanhóis conheciam arma de fogo e eles não, e aí foram subjugados pelos espanhóis com muita facilidade. Agricultores, tomate, milho, sem dúvida nenhuma, principal fonte alimentar. Algodão, cacau, batata. O cacau, importantíssimo, inclusive a semente do cacau era utilizada como moeda de troca, além de, claro, eles utilizavam o cacau como uma bebida, não como o chocolate que nós conhecemos, óbvio. Construíram canais de irrigação e o seu método de plantio eram as chinampas. Como assim chinampas? Ao contrário da coivara, que era derrubada da mata pelos maias, os astecas, eles criavam chinampas, como se fossem ilhas artificiais, e dentro dessas ilhas, então, eles colocavam terra e ali eles faziam as plantações. Eu acho que nós temos alguma imagem de alguma chinampa. Aqui uma chinampa, deixa eu pegar uma outra que fica melhor de visualizar. Essa daqui, ó. Ilhas artificiais, e aqui eles produziam os alimentos. Isso é bastante interessante. Se usa ainda nos dias de hoje. Nós temos aqui mais uma imagem retratando isso. Chinampa, ó. Aqui eles faziam então as plantações. Muito interessante. Aproveitavam então o próprio lago para poder produzir o alimento deles. Aqui é a cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Ó. E o cacau, principal moeda de troca, eles usavam bastante. Ok. Aqui o que nós estamos observando aqui, ó, são as formas de comunicação. Assim como os egípcios usavam o hieróglifo e o papiro, eles utilizavam das códices. Códices eram formas comunicativas que eles usavam naquela época. Descrevia o cotidiano desses povos. Então, o que são códices, para vocês saberem melhor? Códices
imagens ou símbolos desenhados em madeira, peles ou espécie de papel que eles desenvolveram. É através das códices que nós conhecemos o cotidiano, então, desses povos. Assim como outras civilizações, os astecas também estavam divididos de forma em uma pirâmide social, sendo o imperador a pessoa mais importante e, por conseguinte, nós temos uma escala decrescente sobre o ponto de vista de poder e não populacional. Primeiro de tudo, imperador, sacerdotes, altos funcionários do Estado, grandes comerciantes e os camponeses. Então, essa era a sociedade asteca da época. Para encerrar, nós vamos então à última sociedade. Eu sei que é uma aula um tanto quanto rápida, mas esse é o objetivo mesmo. A gente não vai se aprofundar no tema, mas conhecer superficialmente essas civilizações da América pré-colombiana. Nós vamos então para os Incas. Os Incas, eles se instalaram na região da América do Sul, principalmente na região dos Andes, onde hoje é o Equador, que vai do Equador até o Chile. Então, toda essa região que nós focamos aqui no mapa. Então, essa aqui é a região dos Incas, uma civilização também muito complexa, por volta do século XIII ao século XVI. Ó, terras altas da região andina. Ali eles conseguiram se fixar. Qual a característica principal desses povos? Ou dos astecas? Antes dos astecas, já habitavam outros povos ali. Ó, os Quichua. As terras dos astecas pertenciam, na verdade, ao Estado, e o Estado a distribuía aos camponeses, e os camponeses, então, pagavam tributos para o Estado. Os Quichua chegaram por volta do século XII, e aí eles dão origem aos astecas. Ó, aos poucos, os incas, desculpa, eu falei asteca, é inca. Aos poucos, os incas foram dominando outros povos. Já no século XV, se tornaram um vasto império. Chegaram a construir nas montanhas mais de 40 mil quilômetros de, digamos, estradas, mas caminhos pelas regiões. Construíram mais de 40 mil quilômetros. Ó. Postos de recebimento, como assim? Os mensageiros se revezavam em cada posto e aí conseguiam levar as mensagens, correspondências ou outras informações numa velocidade muito maior, porque eles não chegavam a se cansar, a se exaurir, eles trocavam sucessivamente. Então, mais ou menos entendendo, você tem vários postos, vários mensageiros, entrega uma correspondência num posto, esse vai até o outro, entrega e assim vai indo, sucessivamente. Cultivavam milho, batata principalmente, principal fonte alimentar deles era a batata, quinoa, algodão, amendoim, abacate, pimenta, criavam animais tipo a ilhama, que fornecia para eles leite, pele, carne. E eles utilizavam a tal da mita inca. Preste atenção em duas coisas. Os astecas, o quatequil. Os incas, a mita inca. No que consistia? O quatequil era o trabalho compulsório dos astecas. Eles tinham que trabalhar para o Estado em determinada época do ano. Eram recrutados. E a mita inca é o mesmo sistema. Ou seja, eles eram também convocados pelo Estado para trabalhar em obras públicas em algum período do ano. Nós vimos também a característica da agricultura dessas três principais civilizações. Nós temos os incas, eles construíam ou produziam em terraços, nós chamamos isso de terraços, eram aqui que eles desenvolviam a agricultura deles, porque assim a água não levava toda a produção. Ó, em terraços, nós temos outros exemplos aqui, deixa eu passar. Ó, agricultura em terraços, os astecas, agricultura em chinampas, e os maias utilizavam o método da coivara. Ok? Para vocês terem uma outra noção, a sociedade inca era um pouco diferente também da sociedade asteca. Na sociedade asteca, nós temos o imperador. Aqui nos incas, nós temos o Sapa Inca. Sapa Inca era o nome dado ao chefe de Estado, ao imperador, a força máxima que se tinha, então, no Império. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui nós temos, então, as três civilizações, astecas, maias e os incas. E aí nós temos a figura do Sapa Inca. Ó, Sapa Inca, imperador. Controlava o poder político, religioso. Abaixo dele, sua família, os sacerdotes, por fim, artesãos, comerciantes e, na base da sociedade, da pirâmide,
nós temos os camponeses. Certo, meu povo? Foi rapidinho, foi tranquilo, eu espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, me diz o seguinte, qual a diferença do método agrícola entre Coivara, isso maia, Azteca, Chinampas e os degraus ou terraços dos Incas? Escrevam aqui embaixo. Eu sei que vocês sabem. Gigi, vai, corre lá, escreve. Beijos, pessoal. Até mais.